Sem narração nesse bloco, acabou de se casar. Pausa 0.5S, e quem estava na lista de convidados? Pois é, galera do fofoqueiro do Brasil. Enquanto o mundo assistia às tretas de sempre, um evento aconteceu em completo silêncio, do outro lado do planeta, na Austrália. Um casamento que, à primeira vista, parece uma simples fofoca de Hollywood. Mas quando você descobre quem são os noivos, os pais dos noivos e principalmente os convidados, a história muda de figura. O que era pra ser um conto de fadas, tem cara de roteiro de suspense. Fica aqui que eu te conto tudo. Tom, investigativo, e a notícia vazou pelo jornal The Daily Telegraph, quase como um segredo de estado. O ator Jack Quaid disse sim para a atriz Claudia Dumit. A cerimônia? Discretíssima. Numa cidadezinha chamada Braidwood, na Austrália. Longe de Los Angeles, longe dos flashes, longe de tudo. A primeira pergunta que a gente se faz é: por que tanto segredo? Pausa 0.5S. Estariam eles escondendo algo? Ou apenas fugindo do circo que é a vida pública? Jack Quaid. Talvez você não ligue o nome à pessoa de primeira. Mas se eu te mostrar essa imagem. Pausa 0.5S. Ah, sim. É o nosso querido, e quase sempre apavorado, o Guy Campbell da série The Boys. O garoto normal que foi arrastado para um mundo de super-heróis corruptos, sangue e muita, mas muita confusão. Ele virou um dos rostos mais conhecidos da cultura pop atual. Um herói improvável que luta contra o sistema. Guarde essa informação. Agora a noiva, Claudia Dumit, também atriz. E aqui a história começa a ficar muito interessante. Se você acompanha o universo de The Boys, você conhece bem o trabalho dela. Ela é ninguém menos que Victoria Neumann, a congressista com um sorrisinho simpático e um poder assustador, a mulher que explode cabeças com o poder da mente. Sim, é isso mesmo. Tom, irônico na ficção, a personagem dela é uma das maiores ameaças para o grupo do Guy. E na vida real, eles se casam. Imagina o tipo de conversa no jantar de família. Querida, você explodiu a cabeça de quantas pessoas hoje no set? É a prova de que o amor supera até superpoderes mortais. Tom, nostálgico, mas a teia de conexões não para por aí. Vamos falar dos pais do noivo. Jack não é um rosto que surgiu do nada. Ele é filho de uma realeza de Hollywood. A mãe? Simplesmente Meg Ryan, a eterna namoradinha da América dos anos 90. A estrela de clássicos como Harry e Sally, Sintonia de Amor, Mensagem pra Você. Se você tem mais de 30 anos, você com certeza suspirou com um filme dela. Ver o filho dela, que era um bebê ontem, se casando, faz a gente se sentir um pouco velho, né? Pausa 0.5S. E o pai? Dennis Quaid. Outro gigante. O astro de filmes de ação e drama como O Dia Depois de Amanhã, Traffic e Wyatt Earp. Um casal que estampou todas as capas de revista nos anos 90. O casamento deles foi um evento, o divórcio também. E agora, décadas depois, eles estão lá, no mesmo ambiente na Austrália, para ver o filho construir a própria família. Uma reunião que por si só já renderia um filme. Pausa 0.5S. Imagina a tensão, ou a emoção, desse reencontro. Tudo isso, a portas fechadas. Tom, grave, e quando você acha que a história já tem personagens suficientes, a gente chega na lista de convidados. E é aqui que o queixo cai. De um lado, um dos homens mais amados e respeitados de toda a indústria cinematográfica. O sinônimo de bom moço. Tom Hanks. Sim, o Forrest Gump, o Capitão Miller do Resgate do Soldado Ryan. A presença dele num casamento é como um selo de qualidade, um atestado de que aquele evento é do bem. Mudança de tom, suspense, mas aí, a gente olha pro outro lado da lista. E encontra um nome que nos últimos anos virou sinônimo de polêmica, de tragédia, de processos judiciais. Pausa 1S. Alec Baldwin. Sim, ele mesmo. O ator que esteve no centro de uma das maiores tragédias da história recente de Hollywood com um incidente no set do filme Rust, que resultou na morte da diretora de fotografia Lino Teens também estava lá. Parem e pensem na cena. Numa mesma festa, no mesmo ambiente, você tem Tom Hanks, o anjo de Hollywood, e Alec Baldwin, uma figura que hoje divide opiniões e carrega um peso gigantesco nas costas. E Tom, irônico, como foi a conversa entre os dois na mesa do buffet? E aí, Tom, qual o próximo filme que vai fazer todo mundo chorar? E você, Alec, como andam as coisas, no trabalho? É o tipo de situação constrangedora que só o dinheiro e a fama podem proporcionar. A presença de Baldwin, um homem que tem evitado os holofotes por motivos óbvios, num casamento secreto na Austrália, adiciona uma camada de bizarrice que é impossível de ignorar. Então, o que a gente tira disso tudo? Que o casamento de Jack Quaid e Claudia Dumit foi muito mais que uma simples cerimônia. Foi um encontro de gerações. A velha Hollywood de Meg Ryan e Dennis Quaid com a nova Hollywood de The Boys. Foi um choque de narrativas, o herói da ficção casando com a vilã. E foi um microcosmo da própria indústria, o bom moço, o polêmico, a lenda e os novatos, todos juntos num lugar remoto.
Eles queriam descrição, mas acabaram criando uma história fascinante. Um novo power couple surge em Hollywood, e um que já nasce com um background familiar e profissional que vale por uma série inteira da Netflix. E a gente, claro, fica aqui só imaginando as fofocas que rolaram nos bastidores dessa festa. Pausa 0.5S porque a melhor parte da fofoca é aquela que ninguém conta. Mas se em Hollywood o casamento é secreto, aqui no Brasil a briga de um ex-casal famoso é bem pública e tá pegando fogo. No nosso próximo vídeo, a troca de indiretas e acusações que Belo e Graciane Barbosa estão travando nas redes sociais e que envolve até Pix e personal trainer. Você não vai querer perder os detalhes dessa treta. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não ficar de fora. 4. Timeline 5. Assets B-Rolls. Sugestão de busca: Jack Quaid como Guy Campbell em The Boys, clipes variados. Assustado, ensanguentado, em ação. Sugestão de busca: Cláudia Dumit como Vitória Neumann em Gen V e The Boys, clipe sorrindo, usando poderes. Sugestão de busca: fotos de Jack Quaid e Cláudia Dumit juntos. Instagram: Red Carpet. Sugestão de busca: imagens aéreas da Austrália, Sydney, paisagens do interior. Sugestão de busca: prints de manchetes sobre o casamento, The Daily Telegraph. Sugestão de busca: Meg Ryan em filmes dos anos 90, clipes, posters de Harry e Sally, sintonia de amor. Sugestão de busca: Dennis Quaid em filmes, clipes, posters de O Dia Depois de Amanhã. Sugestão de busca: capas de revistas antigas sobre o casal Meg Ryan, Dennis Quaid. Sugestão de busca: Tom Hanks em premiações, Oscar, Golden Globes. Sugestão de busca: Alec Baldwin com expressão séria, fotos de paparazzi, entrevistas. Sugestão de busca: B-roll genérico de set de filmagem com fita policial, crime sim. Sugestão de busca: fotos de Belo e Graciane Barbosa para o gancho final. SFX, Impact _ Bs, Voxoj _ Hard, Impact _ Boom, News _ Sting, Voxoj _ Soft, Notification _ Din, Pop _ Click, Earthat _ Slow, Camera _ Shooter, Glit _ Short, Sicon _ Laug, Sed _ Tuba BGM. BGM _ Drone _ Tension, Abertura e Bloco Baldwin, BGM _ Dark _ Piano, Núcleo Investigativo, BGM _ News _ Urgem, Revelações e Gancho Final, BGM _ Lofi _ Drama, Bloco Nostálgico dos Pais 6. Encerramento e gancho: últimas linhas da narração. No nosso próximo vídeo, a troca de indiretas e acusações que Belo e Graciane Barbosa estão travando nas redes sociais e que envolve até Pix e personal trainer. Você não vai querer perder os detalhes dessa treta. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não ficar de fora. Preview visual: enquanto a narração acontece, a tela mostra fotos de Belo e Graciane e o botão de inscrição piscando. 7. Self-check é marca de seleção branca. 1. Hook 05S começa com frase de impacto, não com intro. E marca de seleção branca. 2. Nenhum trecho da timeline passa 4S sem evento visual. E marca de seleção branca. 3. Mínimo 12 eventos visuais por minuto de vídeo. Marca de seleção branca. 4. BGM marcada de 0 hora até o fim, sem lacuna. Marca de seleção branca. 5. SFX especificado em todos os cortes grandes e revelações. Marca de seleção branca. 6. Caption em blocos de 1 a 3 palavras, sincronizada com voz. Marca de seleção branca. 7. Palavras-chave emocionais marcadas com cor. Marca de seleção branca. 8. Nenhum berro repetido dentro de 45S, sugestões variadas. Marca de seleção branca. 9. Estrutura começo meio fim clara. Marca de seleção branca. 10. Fim da narração igual fim do vídeo, mais ou menos 2S. Marca de seleção branca. 11. CTA de inscrever aparece sem pausar a história. Marca de seleção branca. 12. Ao menos uma mudança de BGM, no caso 3 mudanças. Marca de seleção branca. 13. Variação de enquadramento em menor ou igual a 60% dos clipes, parallax, zoom pan, etc. Marca de seleção branca. 14. Tom declarado mais coerente com a notícia. Marca de seleção branca. 15. Nenhum fato inventado, citações só com fonte real, baseado no input e em fatos públicos notórios.